Buenas. Nessa sessão a gente vai falar um pouco da contabilidade e uma das questões é se a gente pode ou não mudar o passado. Acredite se quiser, na contabilidade é possível voltar ao passado e mudar o que aconteceu. Isso é comum? Não. Dentro da contabilidade, a ideia é que justamente os padrões, as convenções permaneçam estáveis no decorrer do tempo. Justamente para a gente não perder o poder da comparabilidade, que é o que nos interessa muito para fazer as análises e para projeções quanto ao futuro. No entanto, a contabilidade, os princípios contábeis e todas as normas, elas vão passando transformações, justamente porque novas empresas vão surgindo, setores, demandas de investidores, demandas internas da empresa e demanda justamente dos stakeholders do negócio. E com isso, além de correções de problemas passados ou críticas passadas que demoraram para ser corrigidas. Então, às vezes, a gente precisa, na entrada de uma nova norma ou a adequação dela, rever as nossas demonstrações anteriores. Isso que foi que aconteceu com o chamado IFRS 16. O IFRS 16 foi uma norma instituída que mudou a forma de contabilização do arrendamento mercantil, do leasing. Inclusive, existia sempre uma piada que era o seguinte: olha, localiza dentro do balanço de uma empresa aérea as aeronaves que ela possui. E isso era praticamente impossível porque as empresas aéreas elas usavam o arrendamento mercantil, o leasing. Ao invés de comprar aeronave, elas faziam esse arrendamento. E isso, pelas normas da época, não se incluía, você não via de forma transparente dentro das demonstrações financeiras. Você acabava encontrando isso nas notas explicativas, que também é uma parte das demonstrações financeiras da empresa. Mas era muito difícil lidar, isso gerava distorções, dependendo quem usava mais leasing, quem usava menos leasing. E o IFRS 16 finalmente veio para corrigir isso. No entanto, ele começou a vigorar a partir de 2019 e fez com que as demonstrações mudassem de cara. Então, a gente começou a ver ativos surgindo dentro dos balanços, resultados mudando dentro da demonstração de resultados do exercício, porque a depreciação começou a aparecer, ficou mais visível, a despesa financeira também apareceu mais, e que são os juros pagos, e apareceu mais em função do IFR 16, e o aluguel começou a assumir lá vamos dizer, da área operacional da empresa. O aluguel que era, o leasing em alguns casos era tratado como um aluguel. E isso causou distorções. Para manter a comparabilidade, algumas empresas fizeram, ou melhor, refizeram as suas demonstrações financeiras passadas, justamente para adequar e permitir que os investidores, os stakeholders em geral, pudessem rever os seus resultados com isso. Então vamos ver aqui. Eu já peguei, eu fiz o download da planilha da demonstração de resultados do Grupo Pão de Açúcar. E aí vocês estão vendo, e eles foram muito bacanas porque eles publicaram tanto os resultados de 2018 como de 2019, aliás, 2018 pré-IFRS 16, que é o que eles já tinham divulgado anteriormente, e o 2018 pós-IFRS 16, que foi o revisado com base nas novas normas. E aí a gente pode ver, vocês estão vendo na coluna E, a variação do pós em relação ao pré. Ou seja, a gente já consegue ver, por exemplo, eles destacaram a depreciação. Então, ali no lucro bruto, já tivemos uma mudança, o lucro bruto subiu um pouco. A gente viu aqui uma pequena redução no caso do custo da mercadoria vendida e um aumento
na despesa de depreciação. Isso é feito justamente da mudança da contabilização do leasing, do arrendamento mercantil. E também por separar esses dados ali, vocês estão vendo que as despesas com vendas e outras despesas que estão surgindo aqui, gerais administrativas, de vendas, assim por diante, elas foram caindo. Esta daqui, ela totaliza essas duas aqui de cima. Então, só para entender aqui, não é para somar todo mundo, não, aqui, pronto. Essas duas estão incluídas dentro desta. Então, vocês vejam que a despesa de venda geral administrativa, chamado SG&A, Sales General and Administrative Expense, caíram. Com isso, caiu a despesa operacional aqui, como todo. Aumentou de novo a depreciação, justamente o efeito dessa mudança do IFRS foi isso, acabou aumentando a depreciação. E as despesas financeiras, e aí é que a gente chama atenção, cresceram bastante, justamente porque antes elas apareciam como contraprestação e apareciam como se fosse um aluguel na parte operacional. E agora elas estão sendo destacadas por causa do IFRS 16 e aparecem como despesa financeira ou juros pagos. Com isso, acaba afetando o resultado líquido. E aqui o resultado, o lucro líquido da companhia, no caso, aumentou 9%. No entanto, isso acaba afetando também os ativos das empresas que estão dentro desse grupo. E assim afeta também a participação dos outros acionistas dessas empresas que são controladas pelo Grupo Pão de Açúcar e que não são acionistas aqui também do GPA. Com isso, acaba modificando a participação que eles têm e no caso aqui, que era negativo, aumentou, ficou positivo a 136. Então, foi uma variação enorme. E o lucro do período, em 2018, antes da nova norma, foi 1 bilhão 191 milhões, e depois caiu um pouco, caiu uns 3%, 1 bilhão 151 milhões. Então vejam que esses vários efeitos que uma norma aqui em 2019, e podem surgir outras. Essa do leasing é alguma coisa que há muito tempo vem sendo discutida. No caso aqui do GPA, acabou causando um impacto pequeno, caiu o lucro em uns 3%. Para alguns, isso pode ter dado um grande prejuízo, e algumas até o lucro. E mudou o passado. Então, claro, eles não vão, em função da norma, eles não vão reapresentar as demonstrações de 2018, mas eles publicaram, ou melhor, refizeram a de 2018 para a gente justamente manter toda a comparabilidade. E é para entender o seguinte, olha, às vezes, por mais que a contabilidade não queira mudar o passado, ela acaba mudando o passado. Então, quem analisa agora, em 2020, o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, tem que pegar e rever de novo, refazer a sua análise, olhando já esses ajustes aqui. Tá ok? Muito bom, pessoal. É importante entender isso que acontece com a contabilidade, esses ajustes que eventualmente acontecem. Muitas vezes acontece durante os anos, assim, pequenos ajustes que são praticamente imperceptíveis, ou são casos específicos de um setor ou de uma atividade. Mas esse, no caso do leasing, o IFRS 16, afetou muita gente. Então, para a gente poder fazer a análise correta, as empresas tiveram, pelo menos as empresas preocupadas com seus acionistas e demais stakeholders, refizeram as demonstrações anteriores. Não necessariamente elas precisaram reapresentar. Então, a reapresentação das demonstrações financeiras normalmente vem porque surgiu algum fato que não havia sido contabilizado, algum erro, alguma mudança de última hora, ou que algum padrão, uma forma de contabilizar que fez que
a empresa reapresentasse. Mas nesse caso, não. Foi simplesmente eles fizeram um favor para a gente de refazer as demonstrações, mas essa mudança foi crítica do IFRS 16, e com isso foi necessário refazer. E aí é um cuidado que a gente tem que ter para olhar essas empresas que usam muito o leasing, porque os seus balanços, suas demonstrações de resultados podem ter dado saltos enormes, e não porque elas ficaram melhores ou piores, simplesmente porque a gente está vendo coisas, fatos econômicos que estavam lá, mas estavam escondidos ou não eram muito transparentes. Tá bom? Mas sim, infelizmente, na contabilidade, às vezes a gente volta no passado e tem que mudar o passado. Tá joia? Até mais!